Fala pessoal, esse daqui é o PSVR 2, o novo óculos de realidade aumentada da Sony que foi lançado para funcionar exclusivamente com o PlayStation 5. Para alguns, ele vai ser revolucionário, o que vai popularizar aqui o VR na casa de todo mundo. Para outros, ele é a nova TV 3D. Mas seja qual for o caso, o importante é que as empresas estão se interessando muito nesse tipo de dispositivo. Então começou aqui agora a corrida para ver quem lança o melhor VR de todos. E olha, a gente já testou ele bastante, eu tenho muita coisa aqui para contar para vocês, mas eu queria fazer esse teste aqui, ó, na prática, com a mão na massa mesmo, para vocês me acompanharem nessa experiência meio maluca até, que é o VR. Recado dado, então, bora a vinheta e a gente começa a análise. Olha, deixa eu só aproveitar que eu tenho que tirar ele aqui para começar a falar da construção dele. De certa forma, ele mantém a identidade visual da versão anterior do VR da Sony. Os óculos, essa parte aqui da frente, não tem também como ficar muito diferente. Então quem costuma mudar é o suporte para a cabeça e os controles também, que estão muito diferentes lá do VR1. Mas vamos por parte. Para ligar, o botão fica aqui na parte de baixo, do lado de um outro muito importante, que muda da realidade alternativa para o mundo real. Com essa câmera aqui em preto e branco, que só serve mesmo para você enxergar o que está acontecendo ao seu redor. Para vestir o VR, ele tem esse suporte vazado sem uma fivela central que você pode encontrar em algumas outras marcas. Tudo é revestido aqui com uma espuma ou com plástico para deixar confortável e olha, é ok. Você começa os ajustes na traseira apertando esse botão, que solta a trava e dá para você puxar até o final. Deixa mais ou menos aqui no tamanho da sua cabeça, coloca ele e depois gira o botão atrás aqui para fazer o ajuste fino. É bom deixar ele firme, mas não super apertado, senão depois de algumas horas você começa a se sentir bastante preso nele. O tempo para essa sensação chegar varia de pessoa para pessoa, mas uma hora vai chegar. Não coloque os óculos também muito para trás, porque isso pode prejudicar o foco. O ideal é que essa parte embaixo da frente não fique super solta. Falando no foco, você arruma ele de dois jeitos. Primeiro, aperta esse botão e puxa os óculos todos para frente e para trás. Depois, um pouco menor, você tem essa rodinha para você arrumar o ajuste horizontal, para deixar as lentes um pouco mais fechadas ou mais abertas. Inclusive, eu vou colocar ele de volta porque o próprio sistema tem uma tela que te ajuda nessa parte, porque uma das novidades aqui do PSVR 2 é o Eye Tracking. Essa daqui, ó, é a tela do rastreamento ocular. Basicamente, é só você seguir as instruções aqui desse personagem para você deixar tudo no foco certinho. Dá pra ver até que eu coloquei de qualquer jeito e tá totalmente errado. Mas ó, um detalhe legal, você vê quando você pisca, ó, esses olhos fechados, inclusive, podem ser usados pelos jogos. E você pode imaginar aqui um jogo de terror onde o monstro sabe se você tá olhando pra ele ou tá com o olho fechado lá com medo. Mas ó, é bem fácil o ajuste. Primeiro pra frente e pra trás. E pro lado pro outro. E deu tudo certinho. É só isso aqui que você precisa fazer e o foco já vai ficar mais correto. Vale só comentar que esses ajustes afetam mais o alinhamento do que propriamente o foco. Se ele ainda estiver ruim, provavelmente o motivo é que você tem que usar os seus óculos de grau juntos. Eu tenho um grau muito baixo aqui, 0,75 no olho e 0,25 no outro. Talvez desse para encarar o VR sem eles, mas como eu tenho essa diferença de graus aí nos dois olhos, parece que um dos lados sempre fica um pouquinho errado. Felizmente, é super confortável você usar o PSVR 2 com seus óculos. O espaço aqui dentro é grande e esse plástico, que parece ser mais barato, ele é assim mesmo, de propósito, molenga, para não incomodar aqui ou forçar muito as hastes aqui da sua armação. Várias pessoas no estúdio testaram com óculos e nenhuma delas teve uma experiência ruim quando estava usando o VR. Para fechar então, o corpo no geral é confortável, mas nada muito grande. É tudo parecido já com o que você encontra em outros produtos no mercado. O fato é que uma hora ou outra você vai cansar de ficar com ele na sua cabeça, não tem como. Podia ter ali um ajuste individual para cada lente, para as pessoas como eu? Podia. Mas no geral, acho que a Sony mais acertou do que errou. Na verdade, ela não errou em lugar nenhum. O PSVR 2 vai ficar bom na sua cabeça, não importa se você usa óculos ou não. Já o que os controles foram as peças que tiveram as maiores mudanças de uma geração para outra. Antes, você controlava o VR com o PlayStation Move, além do próprio controle do PS. Mas agora, quem simula o movimento das mãos é o novo VR 2 Senses, é o nome desses carinhas aqui. Sua construção é muito parecida com o padrão de outros equipamentos também. É um DualSense, no caso, para mim o DualShock eu quero chamar, mas é DualSense, o novo chama DualSense. Só que ele tá com a parte da direita separada em dois, onde o X e a bolinha ficam aqui na mão direita
e o quadrado e o triângulo aqui na mão esquerda. Além também de um joystick de cada lado, os L's e os R's, o Home e o Start e também o botão do PlayStation. Foi bem tranquilo eu me encontrar aqui depois que eu mudei a chavinha da posição do quadrado. Às vezes o botão da mão direita mexe, mas depois você se acostuma que ele tá aqui na direita, na esquerda. Tem a cordinha também para o controle não sair voando, mas eu quase não acho ela necessária porque esse círculo aqui grandão, ele já meio que protege, já meio que trava o controle na sua mão. Além de dar aqui toda uma identidade visual, o que é muito interessante para a Sony. Ela quer que você bata o olho no produto dela e saiba já que é do PlayStation. Outro ponto positivo fica aqui embaixo, com carregamento via USB. Eles duram um bom tempo, quase umas 4 horas direto, o que eu nunca consegui alcançar numa jogatina normal. Do zero, completamente descarregado, até a bateria cheia, demora um pouquinho para carregar, umas 2 horas. Se você lembrar de acabar de jogar e já colocar ele na tomada, em meia hora você já consegue o suficiente para uma outra sessão. Bateria, então, não será um grande problema, mas isso é algo pequeno. Se você for organizado, não importa se você está com controle a pilha ou com uma bateria interna, ele sempre vai estar lá certinho. As diferenças mais relevantes aqui dele, na verdade, são todas internas, trazendo os mesmos diferenciais do DualSense, o Haptic Feedback e o gatilho adaptável. Inclusive, no Resident Evil Village dá para mostrar os dois na prática. Olha só, quando eu tô sem nada aqui na minha mão, o gatilho ele vai até o final sem maior problema. Mas é só eu pegar uma arma que ele já ganha peso, até eu segurar forte e apertar e atirar. Isso é muito legal, assim, adiciona uma nova dimensão no jogo, fica muito mais imersivo, como quase tudo aqui do VR. Outro diferencial do Sense VR é que você não precisa apertar os botões para ele identificar que você tá com a mão ali. Então, por exemplo, vocês estão aqui vendo a minha mão e eu só encostei, não tô apertando, e a mão tá reagindo. E aí quando eu seguro mesmo o botão, ele fecha. Te possibilita aqui um pouco de controle nos gestos do seu personagem, pro bem ou pro mal. Mas são essas pequenas coisas que a Sony adicionou que vão ajudar você a enganar mais o seu cérebro enquanto você está jogando no VR. Fora isso, tem um monte de outros detalhes que a gente já viu em outros VRs, mas é sempre legal de ver de novo. Por exemplo, você pega uma arma que está sem bala, então você precisa fazer todo um movimento para carregar, puxa em cima e aí você pode começar a atirar de novo. A shotgun é até mais legal. Onde que ela fica? Ela fica aqui atrás? Aqui. Você pega ela, atira, cadê? E pump action. Faz você se sentir quem? O Terminator, né? Ou o Chuck Norris. O Chuck Norris tem algum vídeo com uma shotgun? Não lembro. Mas a arma que eu mais gostei com certeza foi a Sniper. Não só porque ela tem um processo mais complexo aqui de carregar, mas também quando você vai mirar no seu inimigo, você usa literalmente a mira aqui, o zoom, pra atirar. Imagina que legal, você tá lá jogando, dá uma olhadinha por fora, ah, ele tá ali, vou atirar. Errei. Mas vocês pegaram aqui, eu acho, o espírito da coisa. Só que tem aqui 2 pontos que eu acho negativo durante o jogo. Um deles é a tremedeira quando você pega a arma. Vocês conseguem perceber como qualquer micro movimento que eu faço ali com a mão, eu na verdade tô com ela parada, mas tá tremendo ainda durante o jogo. Não é algo horrível, mas distrai às vezes e incomoda, dependendo do que você tá tentando fazer. O outro ponto, na verdade, eu posso mostrar pra vocês durante o jogo. Deixa eu ver se eu saio dessa sala. Vamos jogar de verdade? E agora seria a parte que você coloca o fone de ouvido para entrar totalmente aqui na imersão do jogo. Quando ele tá nessa parte se mexendo sozinho, eu começo a sentir um pouco mais de tontura e eu sei que... Ó, nossa, eu acho que pegou aí na câmera. Isso foi horrível para mim, de verdade. Enquanto você se mexe, não fica tão ruim, mas ó, tem uma descida aqui. Quando eu vou pra frente, dá até um frio na barriga, é muito estranho. E por fim, tem outros momentos onde você também perde um pouquinho o controle do personagem. Aqui eu tenho que agachar, mas não de verdade. Eu tenho que apertar o botão, aí ele vai. Tem uma cutscene também, que pode ser estranha, pode ser rápido e me incomodar muito na visão. E aí eu volto e tenho o controle de novo do personagem. São vários momentos como esse que ajudam a dar mais vertigem para quem não está acostumado. E também talvez para quem está acostumado. Mas o caso é que nem todo mundo vai se dar bem com o equipamento VR, não tem jeito. Mas sabe aonde vocês vão ter a melhor experiência da vida de vocês com o VR? Aqui nos jogos de corrida. Eu tô rodando o Gran Turismo e quando você entra no carro, você literalmente entra no carro. Eu até peguei aqui ó, o Honda Fitzinho pra gente ficar mais confortável já, mas... eu tô errando já. Vamos parar o carro? Aqui dentro vocês conseguem ver todo o interior do carro. Inclusive para ver o retrovisor, você olha mesmo.
você tem que ver o espelho para ver se tem alguém vindo atrás de você. Será que alguém chega? Acho que eles estão muito devagar ali. No caso exclusivo do Gran Turismo, você não controla com o VR Sense, você usa o DualSense normal. Isso acaba tirando um pouquinho da imersão, talvez, mas existe a opção do controle da Logitech lá, que é o próprio volante, se você preferir. Se você preferir, não, né? É muito mais divertido com ele, só que aí adiciona aí um custo a mais no seu setup. O maior problema, na verdade, é quando você coloca o controle em algum lugar e aí você não tem nenhuma noção de onde ele tá, você precisa literalmente procurar. Não é o ideal, por isso que o melhor mesmo seria aqui o volante, mas dá pra você se divertir bastante e eu acho que é um dos jogos mais imersivos que você tem no VR. Agora que a gente terminou de jogar, deixa eu te mostrar um dos processos mais legais de mapeamento de sala que eu já vi na minha vida. Assim que você liga o VR no PlayStation 5, você entra numa tela como essa para começar o escaneamento da sua área. Aqui você literalmente olha em volta da sua sala para passar esse cyberpunk azul aqui, onde ele lê cada móvel, cada ponto, cada detalhe e até o chão. Dá uma voltinha também. Depois você precisa acertar o chão, mas olha como o rastreamento já até configurou o chão certinho. Pra mim tá ótimo aqui, só que deixa eu mostrar pra vocês como você configura manualmente caso alguma coisa esteja errada. Aqui você precisa lembrar de converter a sua altura de metros para feet. E é um pouquinho confuso, mas depois que você olha na internet é mais certo. 5.5... 5.8. Cheguei aqui, tá certinho, já tava bom o chão antes, mas agora tá até melhor. Aí agora você decide se você vai jogar sentado ou de pé. Existe aqui uma questão quando você fica de pé, que é o cansaço. Como você fica com tontura e medo de cair, você planta o pé no chão como se não houvesse amanhã e isso acaba cansando a perna. Por isso, geralmente eu jogo sentado, mas aqui eu vou mostrar pra vocês de pé. E na última parte, você literalmente escolhe a área de jogo. Ele tem essa opção que faz uma área automaticamente, com uma espécie de círculo no seu redor. Mas você pode também escolher fazer tudo isso de forma manual. E aí você desenha literalmente no chão o que você quer. Eu posso aumentar, diminuir, cortar. E aí quando eu fico nessa área, eu posso me mexer sem ele reclamar que eu estou saindo da área de jogo. Se você tem muito espaço na sua casa, isso pode ser legal, porque aí você pode dar os passos mesmo de verdade, mas também não é algo necessário e às vezes até um pouco perigoso, né? Você pode se perder e acabar indo pra parede. E quando termina, você entra nessa gaiola aqui e é legal que vocês conseguem ver o limite e se você passa deles, tem um círculo vermelho que te avisa. No meio do jogo você pode acabar ignorando isso, então tem que tomar cuidado. Mas, se você prestar atenção, você nunca vai bater em nada, ou quase. Ó, isso é legal, ó, você não precisa chegar literalmente no final, só chegando perto, ele já começa a me avisar que tem alguma coisa aqui. Agora chega também porque eu já tô todo suado. Mas olha, do setup é isso. Você ajusta o alinhamento da sua visão com a ajuda do eye tracking, mapeia a sua sala com a ajuda dos outros sensores do VR, mas de nada esses avanços todos serviriam se as telas não fossem boas. Por isso foram elas que receberam o segundo grande upgrade dessa geração. É uma OLED, então contraste infinito e uma cobertura gigantesca de cores. Isso não costuma ser um problema em nenhum VR. O que aumentou nessa nova geração foi a resolução, de 1080 por 960 pixels, ou 1 megapixel, para 2000 por 2040, ou 4 megapixels, isso por lente. Em quantidade absoluta de pixels, é algo à frente de uma Quad HD, mas não chega a ser o 4K. Mas também essas nomenclaturas de tela, de monitor e de lente de câmera não são tão boas para medir o VR, porque é uma situação aqui muito única, com as telas do lado ali coladas nos seus olhos. O caso é que a definição ficou 4 vezes maior e você repara nesse ganho de qualidade. Existem cenários específicos que vão impressionar até os mais céticos dessa tecnologia. O próprio Resident Evil Village, por exemplo, não é um jogo com super gráficos, mas todo mundo que olhou para o castelo lá no Horizonte ficou impressionado. Falando em Horizonte, o Horizon, que veio com VR, é um título que soube usar muito bem esse ganho de definição, nos detalhes mais finos, tudo para quebrar ainda mais aquela barreira que existe entre a realidade e o VR. E tudo isso lembrando num PlayStation 5. Não que o PS5 aqui seja uma máquina fraca, fiquem tranquilos aí, Sony fãs, que não é isso que eu quero dizer. Mas é uma máquina com limitações naturais, por ser um console, caminhando ainda para o seu 3º ano de vida. O hardware já não era o mais potente na época e agora ficou um pouco mais defasado. É uma limitação física, gente. Olha o tamanho de uma RTX 4090 e vê se ela cabe aqui dentro. Não dá. Mas mesmo assim, o PSVR 2 é capaz de trazer essa ótima experiência, é um ponto muito positivo para a Sony. Mas agora vamos falar de algo que não tá tão bom assim, que é justamente na variedade dos jogos. Tem o Gran Turismo que eu mostrei que tá demais, tem o Village também e alguns outros, mas são poucos os títulos, ainda mais se dispensarmos aqueles que são demonstrações de tecnologia.
uma variação daquela boa e velha montanha-russa do VR. Para piorar a situação, os jogos que eram do VR 1 não funcionam naturalmente aqui no VR 2, a menos que o desenvolvedor tenha feito as adaptações. Um ponto bom é que você pode experimentar vários jogos pelos demos. É só você instalar eles, ver se gosta das mecânicas do VR, ver se você não fica muito confuso, muito com tontura, e ver se vale a pena pagar o preço deles. Quer ser um quarterback virtual? Pega aqui o NFL Pro, brinca um pouquinho, aí chegue nas suas próprias conclusões. Geralmente, vamos ser sinceros, não vale. Os jogos de PlayStation já não costumam ser baratos, e nesses casos, eles ainda são muito simples. Bem difícil de justificar gastar quase R$250 numa montanha-russa com pouca interação. Existem alguns títulos que estão muito legais, e sempre dá pra ver algum review na internet para decidir se a gameplay vale a pena ou não. Mas no final, o catálogo acabou ficando muito vazio, precisa de mais tempo aí para vir mais jogos. E falando de preço, o próprio PSVR 2 não é lá flor que se cheire. Nós pagamos nesse aqui R$4.800. É o preço de outro PlayStation 5 ou de um Series X. Ele trouxe vários upgrades comparado com a geração anterior, principalmente na definição da tela e no controle, o VR2 Sense, que está muito melhor e é bom outras empresas começarem a copiar um pouco do que ele trouxe. Mas ainda é uma grana boa que vai nesse dispositivo. O VR é o futuro? Algo que vai ficar super popular? Eu imagino que com bons equipamentos como esse, os desenvolvedores comecem a olhar para ele com mais atenção. E aí, quem sabe, daqui uns anos, o preço não deixa de ser tão proibitivo. Por hora, é um artigo de luxo que provê uma experiência bem legal, mas tem que pesquisar bem antes. Eu espero que o vídeo tenha te passado bem como é o uso do PSVR 2. Qualquer coisa, só posta suas dúvidas aqui embaixo ou lá no meu Instagram. E por hoje é só. Deixa o like, se inscreve e até a próxima. Tá aqui, cadê a câmera? Ah, meu Deus.